Imagine um império tão vasto e caótico que a lei não fosse apenas um guia, mas a própria arma de sobrevivência do governante. Na China do século III a.C., um homem chamado Han Feizi ousou pensar de forma radical. Não confie nos homens, confie apenas na lei. Este pensamento moldou a unificação da China e também selou o destino de seu autor. O Han Feizi é a obra central do pensamento legalista chinês, escrita por Han Fei, aproximadamente 280 a 233 a.C., filósofo do estado de Han no período dos reinos combatentes. Considerado um dos textos políticos mais influentes da história da China, o livro apresenta uma filosofia pragmática, dura e voltada para o fortalecimento absoluto do Estado e da autoridade do soberano. Han Fei não acreditava que o governo pudesse se basear na moralidade confucionista ou na harmonia natural pregada pelo taoísmo. Para ele, a ordem só poderia ser garantida por leis claras, recompensas objetivas e punições severas. Embora tenha sido escrito em um contexto histórico específico, suas ideias influenciaram diretamente a unificação da China sob a dinastia Qin e continuam a ser estudadas, tanto como filosofia política quanto como manual de administração do poder. No período dos reinos combatentes, 475 a 221 a.C., a China estava dividida em diversos estados rivais, constantemente em guerra por território e supremacia. A competição militar e política era feroz, e a sobrevivência de um reino dependia de seu poder centralizado e de sua capacidade de manter disciplina interna. Han Fei, príncipe da Casa Real de Han, foi educado sob a tradição confucionista, mas logo se desiludiu com a ênfase moralista e idealista dessa escola. Observando que governantes benevolentes eram frequentemente derrotados por estados militarmente mais eficientes e centralizados, ele passou a buscar um modelo de governo objetivo e impessoal, que não dependesse das virtudes pessoais do soberano ou de seus ministros. Essa busca o levou à filosofia legalista, herdando elementos de Shang Yang, reformas radicais no estado de Qin, e Shen Buhai, teoria do controle burocrático. O Han Feizi é composto por 55 capítulos, que combinam parábolas, histórias históricas e máximas, intercalando análises políticas com críticas diretas aos rivais ideológicos. Seus 3 pilares fundamentais são: Fa, lei, conjunto de regras objetivas, escritas e publicamente conhecidas que devem ser aplicadas de forma igual a todos, sem exceção. Shu, método, técnicas de administração e controle, especialmente para monitorar e disciplinar os ministros e funcionários. Shi, poder, autoridade derivada da posição do governante, não de sua personalidade. O trono é a fonte do poder, não o indivíduo. Han Fei ataca diretamente o confucionismo por acreditar que a ênfase em valores morais e tradições leva à corrupção e ao favoritismo. Para ele, quando a lei é substituída pelo julgamento moral subjetivo, o Estado se torna fraco e vulnerável. Ao taoísmo, embora reconheça o valor do Wu Wei, não ação, como uma estratégia para o governante não se expor, Han Fei rejeita a ideia de que a ordem social pode emergir espontaneamente da harmonia natural. Ele argumenta que, em tempos de instabilidade, é preciso ação concreta e regras rígidas, não apenas observação passiva. Para Han Fei,
a lei deve ter 3 características principais: clareza, ser escrita e de conhecimento público, para evitar interpretações subjetivas. Universalidade. Aplicar-se igualmente a todos, sem exceções para nobres ou parentes do rei. Imparcialidade na execução. A aplicação deve ser automática e independente da vontade pessoal do governante. Ele afirma que um soberano não deve governar pela bondade, pois isso cria expectativas impossíveis e incentiva a manipulação. Em vez disso, deve governar pela previsibilidade da lei. Quem cumpre é recompensado, quem viola é punido. Han Fei dedica grande parte de sua obra à questão de como o governante deve lidar com seus ministros. Ele parte da premissa de que todos os homens agem por interesse próprio e, portanto, é necessário criar mecanismos que alinhem o interesse individual ao interesse do Estado. 2 métodos centrais aparecem com frequência: correspondência entre nome e realidade, Xing Ming. Um ministro deve ser avaliado pela correspondência entre o que promete e o que realiza. Controle da informação. O governante deve manter segredo sobre suas intenções, evitando que ministros antecipem suas decisões e manipulem a administração. Han Fei considera que um governante fraco, mesmo com boas leis, pode ser manipulado ou derrubado. Por isso, ele enfatiza que a autoridade do trono deve ser absoluta e que o governante nunca deve abrir mão do controle militar e administrativo. Ele argumenta que o poder não é inerente à virtude ou ao caráter pessoal, mas sim à posição ocupada. Um governante medíocre com poder absoluto é mais eficaz do que um sábio sem autoridade real. O equilíbrio entre recompensas e punições é um ponto-chave no Han Fei. Recompensas devem ser dadas de forma pública e imediata a quem cumpre as ordens ou alcança metas que beneficiam o Estado. Punições devem ser severas, automáticas e igualmente aplicadas a todos os infratores para criar um clima de dissuasão constante. Han Fei adverte contra o perdão excessivo, que enfraquece a lei, e contra a concessão de recompensas por favores pessoais, que corrompe a administração. A visão de Han Fei sobre o ser humano é profundamente pragmática e pessimista. Ele considera que as pessoas agem para maximizar ganhos e evitar perdas. Virtude é rara e não pode ser a base do governo. É mais seguro presumir o egoísmo geral e criar leis que o convertam em vantagem para o Estado. Essa concepção o aproxima de outros pensadores realistas, como Maquiavel, muitos séculos depois. O soberano, segundo Han Fei, deve evitar favoritismos. Amizades pessoais levam à corrupção. Manter distância emocional. Não permitir que ministros ou familiares influenciem decisões estratégicas. Controlar o acesso. Não se expor constantemente para manter a aura de autoridade. Delegar execução, mas não autoridade. Ministros podem executar tarefas, mas nunca acumular poder real. Ele também aconselha o uso de espionagem e fiscalização interna para detectar abusos de poder, defendendo um Estado onde todos estejam sob vigilância constante. O Han Fei dedica capítulos à diplomacia e à guerra, afirmando que estados fracos devem evitar alianças assimétricas que os tornem dependentes. A força militar deve ser mantida mesmo em tempos de paz, pois a guerra é inevitável. A diplomacia só é eficaz quando respaldada por poder real.
Após sua morte, as ideias de Han Fei foram postumamente aplicadas pelo estado de Qin, sob o comando do rei Yingzheng, que se tornaria o primeiro imperador da China. As reformas legalistas centralizaram o poder, padronizaram pesos, medidas, escrita e leis, e criaram um aparato administrativo altamente eficiente. No entanto, a dureza extrema do sistema e a ausência de mecanismos de adaptação contribuíram para a queda rápida da dinastia Qin, apenas alguns anos após a morte do primeiro imperador. Apesar de seu caráter autoritário, o Han Feizi é visto hoje como um tratado fundamental de ciência política e teoria do Estado. Seus ensinamentos sobre leis claras, meritocracia administrativa e disciplina estatal continuam a influenciar sistemas de governo, especialmente na China moderna, onde há um resgate seletivo de elementos do pensamento legalista. O Han Feizi é mais do que um manual de governo autoritário. É uma análise crua e pragmática do poder e da administração. Ele rejeita a ideia de que um Estado possa se sustentar apenas na moralidade ou na tradição, defendendo que a estabilidade só é possível com um sistema objetivo, impessoal e baseado em leis aplicadas de forma universal. Han Fei mostra que, embora a virtude seja desejável, não é confiável como base do poder. Em tempos de instabilidade, o Estado forte, sustentado pela lei, pelo método e pelo poder, é o único capaz de garantir a sobrevivência e a ordem. Seu pensamento, embora nascido há mais de 2000 anos, continua a suscitar reflexões sobre o papel do governo, a natureza humana e os limites da autoridade. Han Feizi acreditava que a paz não nasce da bondade, mas do controle. Seu nome ficou marcado como o filósofo que colocou a lei acima dos homens e que pagou o preço por entender demais o jogo do poder. Talvez a pergunta que reste seja: em um mundo instável, confiaríamos mais na virtude ou na lei?